dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticaram no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei do teu candelabro do seu lugar. Mas tens o teu favor, que odias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, ainda na Tua presença, queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo, Senhor, a qual Tu queres falar à Tua igreja, Senhor. Senhor, fala, Senhor, conosco aquilo, Senhor, que Tu queres, aquilo, Senhor, a qual, Senhor, Tu já colocaste, Senhor, no meu coração. Senhor, que eu diminua, Senhor, todo dia, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar à Tua igreja. Pai, toma, Senhor, as nossas vidas em Suas mãos. Continua, Senhor, conosco, continua trabalhando, Senhor, neste lugar, continua fazendo a Tua vontade neste lugar, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O texto, João vai ter uma visão com o Senhor, e o Senhor manda ele escrever umas cartas, e essa é a primeira carta a qual ele escreve sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela se encontrava na Turquia, a região onde essas igrejas, não só de Éfeso, mas as outras igrejas, se encontrava na Turquia. Só que hoje essas igrejas não existem mais neste lugar. O seu candelabro foi tirado daquele lugar, a sua igreja foi tirada. E se hoje você quiser conhecer, existe lá o escombro das igrejas, a qual fecharam, a qual não existem mais na Turquia, sobre essas sete igrejas, a qual João adverte, que o Senhor próprio aparece a João para advertir essas igrejas. A igreja se encontrava em Éfeso, na cidade onde era uma cidade muito rica, uma cidade onde tinha muitos recursos, mas uma cidade muito idólatra, uma cidade onde tinha um templo muito grande da deusa Diana, e eles adoravam a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Naquele lugar eles tinham uma idolatria muito grande, eles adoravam a esta deusa Diana. E Paulo, ele vai até Éfeso para pregar o Evangelho. Ele vai naquele lugar com Priscila e Áquila para pregar o Evangelho. Ele vai nas sinagogas judaicas e começa a pregar o Evangelho, o novo Evangelho, o Evangelho de Cristo. E ele começa a pregar o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas se convertem naquele lugar. Muitas pessoas aceitam a Jesus. Muitas pessoas reconhecem o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas reconhecem Deus naquele lugar, mesmo sendo judeus, reconhecem ao Senhor. Mas Paulo precisou se retirar e deixou Priscila e Áquila naquele lugar, em Éfeso. Deixou Priscila e Áquila naquele lugar, tomando conta daquela igreja, a qual tinha se formado pelas pessoas. Então Priscila e Áquila começam a pregar o Evangelho naquele lugar, continua fazendo a obra a qual Paulo começou naquele lugar. Priscila e Áquila continua fazendo a vontade de Deus, até aparecer um senhor que é o Apolo. Apolo aparece naquele lugar e Priscila e Áquila pregam o Evangelho para ele. Priscila e Áquila pregam o Evangelho do Senhor para ele, ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele se converte ao Senhor, e ele juntamente com Priscila e Áquila continuam na igreja de Éfeso, trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Nesse meio termo, Paulo volta para Éfeso, para pregar o Evangelho, e encontra naquele lugar pessoas que seguiam o João Batista, seguidores de João Batista, e qual Paulo prega a palavra do Senhor também para eles. E muitos se convertem, mas outros acabam não se convertendo. Outros começam a ter raiva, começam a perseguir a igreja de Éfeso. Outros começam a intrigar contra a igreja de Éfeso. Mas Paulo continua a obra do Senhor naquele lugar. Paulo também continua fazendo
obra do Senhor e mandando várias cartas para aquele lugar, advertindo, pregando a palavra do Senhor, ensinando, exortando. Timóteo também fez parte da igreja de Éfeso. Timóteo foi um dos líderes da igreja de Éfeso, a qual Paulo colocou ele naquele lugar como pastor daquela igreja, onde ele guiava aquela igreja. Aquela igreja, ela conhecia muito da palavra do Senhor. Aquela igreja, o texto vai nos dizer e vai nos falar mais para frente sobre o conhecimento daquela igreja. E vai nos dizer realmente o que aconteceu com aquela igreja. Então, o texto vai continuar nos dizendo e falando assim no versículo 2. No capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E muitas pessoas vão dizer aqui que anjo, neste texto, é como se fosse um anjo celestial. Umas pessoas vão dizer que é anjo celestial, outras vão dizer que é mensageiro, mas a palavra aqui que vai dizer é mensageiro. No grego, o texto vai nos dizer que a palavra a qual se refere a anjo é ao mensageiro da igreja. Escreve ao mensageiro da igreja, ou ao pastor da igreja, ou ao bispo da igreja, em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. As 7 estrelas nós vimos no capítulo 1, no versículo 20, qual é o mistério das 7 estrelas e das 7 taças, e vai dizer assim: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candelabros são as 7 igrejas. E o texto vai nos dizer, escreve ao mensageiro da igreja de Éfeso, e diz assim: aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, aquele que tem os 7 anjos em sua mão direita. E a palavra de Deus, quando vai nos falar sobre mão direita, vai nos falar sobre poder, sobre autoridade, sobre o poderio do Senhor. E nós, pastores, estamos na mão do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que aos pastores o jugo será maior, que aos pastores a cobrança será maior, que aos pastores será mais cobrado que aqueles que somente ouviram, aqueles que somente anunciaram o Evangelho do Senhor. E o texto continua nos dizendo: e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O Senhor anda no meio da sua igreja. Os 7 candelabros de ouro vai nos dizer no versículo 20 que são as 7 igrejas. O Senhor, ele está entronizado no meio da igreja. O Senhor, ele passeia no meio da igreja. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui neste lugar. E Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor estava passeando, aquele que passeia entre os candelabros de ouro. E muitas pessoas chegam e falam: pastor, mas a mensagem hoje foi muito dura. Ei, pastor, é muito chicotada. Ei, pastor, é muita dificuldade. Mas eu serei cobrado pelo Senhor, pela minha e pela sua vida. Você de repente será cobrado pela sua vida, mas eu serei cobrado pela minha e a sua vida. E eu não quero receber uma carta do Senhor falando que Ele tem algo contra a minha e a sua vida. Por isso que Deus me colocou neste lugar, para pregar a sua palavra e pegar aquilo que encontra na sua palavra. Porque há muitos evangelhos que dizem coisas aí que muitas pessoas gostam de ouvir, porque naquele grande dia haverá pessoas que sentirão comichão no ouvido. Pregarão conforme a sua consciência, conforme a sua vontade. Pregarão e ouvirão aquilo que querem para si, para encher os seus egos. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada como o Senhor quer que ela seja pregada. A palavra do Senhor, ela precisa ser anunciada como o Senhor chamou para ser anunciada. Muitas pessoas dizem: vou fazer uma florear, vou falar rindo, vou falar. Não, a palavra do Senhor, ela tem que ser agindo com sinceridade. Mas muitas pessoas preferem os pastores que estão aí
vestindo praticamente de palhaço, ficam de cabeça para baixo para pregar o Evangelho, para querer que alguém goste, gostando ou não, é a palavra do Senhor. Gostando ou não, é o que o Senhor tem nos falado, Ele tem nos advertido todos os dias, porque Ele não quer que ninguém se perca. O Senhor não quer que eu me perca, Ele não quer que você se perca. O Senhor não quer que você vive, nade e morre na areia. O Senhor quer te levar para morar com Ele eternamente. O Senhor, Ele te chamou para morar com Ele, para estar com Ele eternamente. O Senhor não te chamou para estar só domingo, quarta-feira na igreja e agir de qualquer maneira e fazer como algo monótono, algo que se torne robótico. Mas o Senhor quer que você o adore verdadeiramente. O Senhor quer que você o busque verdadeiramente. E o texto continua nos dizendo no capítulo 2 e fala sobre as obras. Ele fala assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho. O Senhor está falando para nós nesta noite: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho. O Senhor conhece o que tu tens feito, o Senhor conhece o que você tem feito, o Senhor conhece as suas obras, o Senhor conhece as coisas que você tem feito, o Senhor está vendo, o Senhor está olhando, e o Senhor conhece o teu trabalho. E o texto vai continuar dizendo: é a tua perseverança, conheço o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não suportam os maus, e que puseste à prova os que disseste ser apóstolos, mas não são, e descobrindo que são mentirosos. O texto vai nos dizer que aquela igreja era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que perseverava na palavra do Senhor, era uma igreja que não suportava os maus, e era uma igreja conhecedora da palavra do Senhor. Aquela igreja, ela conhecia de tal forma a palavra do Senhor que ela conseguia distinguir quem eram os verdadeiros apóstolos e quem não era, quem eram os verdadeiros pregadores da palavra do Senhor e quem não era. Era uma igreja bíblica, era uma igreja que tinha o conhecimento da palavra, era uma igreja que era estudiosa, que conhecia as Escrituras, era uma igreja ansiosa que andava olhando e estudando a palavra do Senhor. Não era uma igreja que não conhecia a palavra do Senhor, não era uma igreja que conhecia ou que não conhecia o ensino da palavra do Senhor. Era uma igreja rica em palavra, era uma igreja que conhecia o ensino da palavra, era uma igreja que tinha palavra, era uma igreja que conhecia a palavra do Senhor. Mas o texto continua nos dizendo: tens perseverado e sofrido por causa do meu nome, tens continuado e tens sofrido perseguições pelo meu nome, porque a igreja de Éfeso ela era perseguida, a igreja do Senhor ela era perseguida, e ela estava sendo perseguida, mas os irmãos daquela igreja perseveravam, os irmãos daquela igreja continuavam indo aos cultos, os irmãos daquela igreja continuavam pregando o Evangelho, os irmãos daquela igreja continuavam lendo as Escrituras, os irmãos daquela igreja continuavam indo aos cultos. Mas o texto vai continuar nos dizendo, e vai falar para nós: e não te desanimaste. O povo sofria, o povo era perseguido, mas ele não se desanimava. O povo continuava animado e fazendo, e indo na igreja, indo e ouvindo a palavra, indo nos cultos e indo fazer a vontade do Senhor. Mas tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos aos cultos, nós supostamente adoramos ao Senhor, mas fazemos de forma monótona, fazemos de forma, às vezes, muitas das vezes somos
somos como os fariseus, somos religiosos, mas não temos verdadeiramente, deixamos para trás o amor, o primeiro amor, deixamos para trás o amor em Cristo, deixamos para trás o amor, fazemos até a obra do Senhor, vamos até os cultos, tocamos, louvamos, glorificamos, lemos a palavra, mas muitas das vezes o nosso coração está afastado do Senhor. Muitas das vezes estamos como esta igreja, afastados do amor de Deus. O texto vai nos dizer e vai nos falar: lembra-te, tenho contra ti, porém, de fato, que deixaste. Ele não se perdeu, ele somente deixou de lado. Porque uma coisa é você perder e outra coisa é deixar. Se eu falar para vocês, eu perdi a minha chave, eu não sei onde está. Mas se eu falar, eu deixei minha chave em tal lugar, eu sei onde ele está, mas eu não estou com ela. O deixar é diferente de perder. Aquela igreja não perdeu o amor de Cristo. Aquela igreja não perdeu o primeiro amor. Ela deixou de lado, porque ela estava muito atarefada. Talvez porque ela estava muito dificultosa em fazer a obra e nas perseguições, ela deixou de lado o primeiro amor. E ela deixou de lado o primeiro amor ao Senhor, o primeiro amor à obra do Senhor, o amor ao Senhor, o amor à sua obra. Porque muitas das vezes fazemos por obrigação, vamos porque já estamos acostumados a ir, estamos neste lugar porque às vezes estamos acostumados a vir aqui todo domingo, às vezes se torna um encontro. Às vezes o domingo para nós é um encontro de estar com os irmãos, de conversar, de falar com alguém. E às vezes deixamos o Senhor da igreja de lado. Às vezes deixamos Deus de fora do nosso culto. Muitas das vezes, como esta igreja, tinha palavra, tinha conhecimento, tinha tudo que uma igreja deveria ter, eles conheciam até demais a palavra. Mas o Senhor tinha sido deixado de ser buscado naquele lugar. O Senhor até estava dentro daquela igreja, porque em outras igrejas o texto vai dizer que o Senhor estava de fora da igreja. O Senhor estava de fora, mas a motivação do coração era diferente. A motivação do coração já não era a mesma. A motivação do coração já não era mais aquele sentimento a qual quando você se converte e você quer fazer a obra do Senhor. Às vezes nós deixamos a obra do Senhor, deixamos de lado, deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de ler, deixamos de fazer as primeiras obras que o Senhor nos pediu. Deixamos de cumprir a vontade do Senhor. Às vezes achamos que já sabemos demais. Às vezes já sabemos que somos bons demais e que não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais que o Senhor haja na nossa vida. Às vezes o nosso ego já superabundou e achamos que somos o super-homem, o super-crente. E achamos que somos grandes demais e fortes demais. E deixamos o Senhor de lado em nossas vidas. Deixamos as primeiras obras do Senhor em nossas vidas. Porque quando você estava na primeira obra, você orava todo o tempo. Quando você estava nas primeiras obras, você buscava o Senhor a todo o tempo. Quando você se converteu no início, você ia todo dia lá e conversava com o Senhor, e buscava o Senhor, e orava ao Senhor, e queria estar sabendo mais do Senhor, querendo buscar mais do Senhor. Mas muitas das vezes em nossas vidas, nós já estamos cheios. Achamos que já somos autossuficientes, que já sabemos demais, que já conhecemos demais, que não precisamos mais de Deus, que não precisamos mais buscar, não precisamos mais estar ligados e buscando a palavra do Senhor enquanto se pode achar. Às vezes em nossas vidas nós achamos que já sabemos coisas demais, que não tem mais nada para se aprender, não tem mais nada para se estudar, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada que eu possa fazer para que eu possa ser cheio, eu já estou cheio demais.